Boa noite, meus amigos. Bem-vindos ao nosso encontro com o Clínico Geral, de todas as quintas-feiras, às 20 horas. Essa semana, excepcionalmente, estamos fazendo hoje, às quartas-feiras. E nós vamos abordar hoje um tema de interesse geral, que é o tema sobre insônia, fazer algumas considerações a respeito. Evidentemente que o capítulo é muito amplo, muitas causas de insônia, muita coisa para se conversar, mas nas nossas lives de 5 a 7, 10 minutos no máximo, evidentemente nós não conseguiríamos abordar o capítulo todo, que é longo e complexo, mas algumas considerações importantes e práticas a respeito disso. A insônia é uma entidade, é um distúrbio, né, de incidência muito frequente. A última pesquisa feita entre os brasileiros demonstraram que até 55% da população sofre de algum grau de insônia. É mais que a metade. Um pouco mais nas mulheres do que nos homens. E lembrando da definição de insônia, que é a dificuldade de iniciar o sono ou dificuldade de manter. Às vezes a pessoa começa bem, deita, dorme e acorda várias vezes, o sono não é reparador. E ela acorda com a sensação de que não descansou, enfim. É um sono realmente bastante agitado e complicado para ela. Então a primeira coisa é resistir àquela solução simplista de pedir a um amigo, ao médico, ao seu médico, que ele oriente para alguma medicação indutora do sono para resolver o problema. Isso é simplificar demais o problema, não é uma boa conduta médica. E evidentemente que deve-se definir o mais precisamente possível a causa da insônia para que ela seja tratada de maneira adequada, né? No sono nós temos o descanso, né, do repouso do corpo, uma restauração cerebral importante durante a noite, das nossas áreas cognitivas, do nosso pensamento lógico e também da memória. Muito importante. Tudo isso é rebobinado e é todo restaurado ao longo do sono. Nós somos supercomputadores que necessitamos de manutenção noturna. Essa manutenção é fundamental e tem que ser permanente, tem que ser toda noite. Não dá para pular uma noite, não dá para... É o nosso descanso, né? Habitualmente, a duração de sono normal seria de 6 a 8 horas. Isso é uma média, né? Evidentemente que existem variáveis, né? Principalmente duas variáveis importantes, que é o dormidor longo e o dormidor curto. O dormidor longo é aquele que precisa de mais de 8 ou 9 horas de sono. Algumas pessoas são assim, nasceram assim, constitucionalmente são assim. Às vezes tem casos da família que as pessoas são parecidas desse comportamento. E ela tem que se adaptar ao seu trabalho, às suas atividades, a essa tendência que ela tem. Se ela dormir menos, ela vai se sentir mal, vai ficar com privação de sono, com dificuldades ao longo do dia. Já o dormidor curto, né, é aquele que precisa de 6 ou menos horas de sono. Vou dar um exemplo aqui prático, que sou eu mesmo, né? Eu sou um dormidor curto, sempre fui. 5 a 5 horas e pouco de sono por noite, para mim, é o suficiente. E isso pode ter sido até uma vantagem para mim quando escolhi a profissão médica. Nos primeiros anos de plantões em vários lugares, em vários hospitais, em que você dorme muito pouco, dorme quase nada, durante a noite você tem que aguentar essa noite mal dormida e emendar com o dia de trabalho, e nem sempre é fácil. Mas algumas pessoas são assim, são os dormidores curtos e os dormidores longos, então há que se respeitar a constituição de cada um, né? Entre as causas mais frequentes da insônia, né, tem muitas causas que podem ser vistas, né? Uma das mais comuns é aquela associada à obesidade e ronco, né, que é a síndrome da apneia do sono, cada vez melhor estudada, em que normalmente existe roncos acentuados durante a noite, durante o sono, com períodos de hipersonolência durante o dia, principalmente depois das refeições. Então essas pessoas precisam ir ao médico, ao especialista de sono ou a um clínico geral, seu médico de família, ou um pneumologista, para que ele detecte essa possibilidade e faça os exames definidos, principalmente uma polissonografia noturna, para definir e confirmar esse diagnóstico. Abuso de nicotina, por exemplo, cafeína, estimulante do sistema nervoso central, o cafeinismo, que é uma quantidade
esse tipo de cafeína que se toma durante o dia, que pode ser feito através do próprio café, ou o chá, que tem teína, que é um primo da cafeína, se tomado em quantidade abundante, pode excitar. E temos de comprimidos energéticos, que muitos deles têm doses altíssimas de cafeína, intoxicam o organismo e dão, além de insônia, problemas de falta de concentração, excitabilidade, nervosismo, falta de paciência, taquicardia, palpitação, um comportamento hipercinético, muito movimentado, muito agitado, né? Isso, a cafeína é responsável por isso. Então, muito cuidado com a cafeína. Cada um tem a sua tolerância, mas existe uma quantidade mínima que cada um tolera. Você tem que checar com o seu médico isso para saber qual é a dose safa para você, para não se prejudicar, né? Outras coisas são os problemas osteomusculares, por exemplo. A pessoa tem problemas de coluna lombar ou lombosacra, e principalmente durante a noite, quando está dormindo com um colchão não muito adequado, ou mesmo os movimentos durante a noite de mudança de decúbito de lado, provocam dores que fazem a pessoa acordar. Então ela dorme mal à noite por conta dessas dores e fica no dia seguinte muito cansada. Então precisa ser tratado esse processo para que se melhore a insônia. Não dá remédio para dormir, que não vai adiantar nada, vai até piorar a situação, né? Problemas da próstata, homem acima de 45, 50 anos, há um aumento progressivo do volume da próstata, alguns mais intensamente, outros menos, provocando uma irritação na bexiga durante a noite. Então aquilo faz com que a pessoa levante 3, 4, 5, 6, 7 vezes durante a noite para urinar, e aquilo, evidentemente, que interrompe o sono, tem que ir ao banheiro, voltar, depois tentar pegar no sono, é uma causa também importante de insônia. Tem que tratar o prostatismo, para tentar contornar esse problema. O uso de álcool à noite, quer dizer, o álcool é muito excitante também, como a cafeína, e pode interferir com o sono. Tem gente que bebe, que se sente assim, sedada com álcool em dose maior, e acha que dormiu muito bem, porque o álcool embala, você acha que dormiu bem, no dia seguinte você está com sintomas de ressaca, eventualmente, com dores de cabeça, mas enfim, mesmo que você sinta que você dormiu bem, a qualidade desse sono induzido pelo álcool não é boa, não é um sono de boa qualidade. Isso pode ser visto durante uma polissonografia que diz exatamente o que acontece quando você dorme sob efeito do álcool. Então, resumindo o processo, né, tem muitas outras causas que podem ser discutidas com o seu médico, que devam ser investigadas, mas essas são as mais comuns. E lembrar sempre desse fato importante, né? Não procurar resolver com uma pílulazinha simples, um tranquilizante, um antialérgico que dá sono, enfim. Se você está passando por cima do problema, tentando dar uma solução muito simplista e está mascarando uma coisa que você pode ser tratado. E algumas vezes é muito grave, é muito sério, porque se você tem a apneia do sono grave, você toma um sedativo para dormir, esse sedativo vai baixar a sua intensidade de respiração, vai baixar a oxigenação, você pode ter um processo à noite muito sério de baixa de oxigênio intenso, levando a arritmias cardíacas, até problemas de insuficiência coronariana, angina, infarto do miocárdio. Então, é muito importante que isso seja discutido com o seu médico e não tentar fazer solução de corredor, de sugestão de alguém, conselho de alguém, porque isso mesmo não é um caminho, tá? Então vamos nos despedindo por aqui, desejando a vocês um bom resto de semana. Na semana que vem voltamos ao nosso horário habitual, nas quintas-feiras às 20 horas. Até lá, um grande abraço.